apresentar para vocês quem que é a revista Desassossegos, né? A revista Desassossegos sou eu, né, professor de Telêmaco, aí, a maioria aqui é Telêmaco, já passou por lá, né, todo mundo aí. O Aparício, fala um oi aí, Aparício. Opa, salve, moçada. Prazer em vê-los aí. Salve. E ouvi-los. Professor José Aparício. E o professor Maico. O professor Maico é professor de filosofia aqui em Curitiba, na rede estadual, e está aí conosco desde o início também. Fala um oi aí, Maico. Oi. Boa tarde, pessoal. Bem-vindo, Fernando. O Maico, ele é sempre gentil, assim, sempre educado, legal. É bom que vocês o conheçam assim. Então, e o Fernando, cara, o Fernando está desde o início da revista conosco também. O Fernando tem a coluna dele, Agouros da Ágora, ele deu o nome para a coluna, tomou a coluna para si, e já tem 4 volumes, e ele está aí com ela até hoje. E aí eu vou explicar algumas regras aí para vocês, galera, que para a gente se situar melhor aqui. Então, a primeira delas, vocês já estão cumprindo, né? Microfone desligado. É nóis. A segunda é que vocês podem fazer perguntas, certo? Mas aí, para vocês fazerem perguntas, eu vou solicitar a vocês que se inscrevam no chat, tá? E aí o Aparício vai coordenar aí a ordem de quem vai fazer as questões. A terceira coisa é a seguinte: se você vai fazer perguntas, tem vergonha, não quer aparecer, ou não quer falar, escreve a pergunta no chat. Se você quer falar, você abre o microfone, fala aí, e vai dar tudo certo. Mais uma coisa, você faça a pergunta, né? Então, acho que 2 minutos são tempo suficiente para você fazer uma pergunta. E aí não tem réplica, não tem tréplica aí, tá legal? Porque senão a gente não dá possibilidade de outras pessoas participarem também, tá bom? Quem tiver interesse no certificado, faz o seguinte, ó. Certificado. Quem tem interesse no certificado, vocês preenchem esse formulário aqui. Então, tem um formulário aí no chat para vocês. É só abrir ali o formulário, preencher, que depois a gente providencia o certificado, tá legal? Outra coisa, só um lembrete, né? O evento está sendo gravado. Se está sendo gravado, então só tome cuidado aí com preconceitos, grosserias e coisas que o valha, né? Para não ficar nada registrado nesse sentido. Então, eu vou fazer uma pergunta inicial para o Fernando, e aí, depois, aí vocês já podem se inscrever. Beleza? Então, ó, Fernandão, obrigado por participar, cara. Obrigado por estar esses 2 anos conosco aí desde o início, Pia. Obrigado por ter aceito sempre o convite nosso, nunca dizer não. Tá? O Fernando é doutor em filosofia pela PUC, foi nosso colega em Telêmaco Borba, que é a maior condecoração dele aí até agora, né, Fernando? Atualmente, é professor da Faculdade de Educação na Universidade Federal Fluminense. E está desenvolvendo aí a pesquisa sobre a condição do negro na contemporaneidade. Então, dá um oi para a galera aí, Fernando. Diz aí que você está vivo, que está legal. Salve, pessoal. Foi, assim, muito difícil, um tempo muito complicado em Telêmaco Borba, não tanto pelo trabalho, muito pelo contrário, o trabalho foi fantástico, ser colega, ter conhecido a Patrícia, ter conhecido o Daniel, foi muito bom esse período, mas ao mesmo tempo também foi um momento de vida bastante turbulento e tudo mais. Foi muito legal também conhecer o pessoal, os alunos que estão aí escutando, assistindo também. Valeu. Vamos lá, vamos conversar. Então, beleza. Rapaz, seguinte, então vou fazer uma pergunta para ti aí. Deixa eu permitir um ser humano aqui. A pergunta é a seguinte: o nosso tema é: não sou racista, democracia racial ou racismo estrutural? Então é comum as pessoas dizerem que não são racistas, né, mas terem atitudes racistas. Quando se nomeia, por exemplo, aí uma pessoa, ainda que negra, né, para a Fundação Palmares, mas que trabalha contra a causa da melhoria da condição dos negros, é uma situação de se pensar, né? Talvez isso se deva aos mitos da democracia racial, do homem cordial, compadrio, né, teorizados aí por autores como Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda,
aquela coisa de somos todos mestiços, né? Portanto, não existe racismo aqui no Brasil, não existe diferença de raça. Só que na prática a gente sabe que os maiores índices de violência acometem os negros, né? Então, o João Pedro, por exemplo, de 14 anos, que morreu por engano nessa terça-feira, é um exemplo. Um outro exemplo é o Evaldo dos Santos Rosa, que levou 80 tiros, também por engano. Né? Ou a estudante do colégio particular aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Franco-Brasileiro, que tem sido vítima de racismo pelos seus colegas no WhatsApp, é um terceiro tipo de violência. Né? Então, a minha questão para ti é a seguinte, né? Nós somos um país racista, Fernando? Existe um racismo estrutural na sociedade brasileira aí que maquiado aí pela ideia da democracia racial? Queria que você falasse um pouco desses conceitos aí para nós e tentasse desvendar esse assunto aí. Beleza, maravilha, Daniel. Eu vou tentar não me delongar muito nessa primeira resposta, para a gente também poder conversar sobre as perguntas que as pessoas forem colocando. Mas, antes de entrar na sua pergunta em específico, eu vou entrar nela a partir de uma história, né? Em vez de entrar diretamente nela, eu vou entrar indiretamente. Aconteceu comigo logo que eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Eu estava aqui há alguns poucos meses e minha companheira foi fazer um concurso no Rio. Eu moro em Niterói, a gente tinha que atravessar a ponte e ela faria o concurso num domingo de manhã, uma coisa assim, no bairro de Bom Sucesso, no Rio. Como nós somos só nós dois e nosso filho na época com cerca de 1 ano de idade, eu coloquei o Rudá, meu filho, no carro e, como ela não dirige, fui eu dirigindo para encaminhar ela para o local onde seria a prova. Aproveitei e tinha já feito uma amizade aqui com um filho com uma idade parecida com a do meu, combinei de encontrar com ele depois, levaria ela para fazer a prova, iria até o Aterro do Flamengo, um parque grande, interessante que tem aqui no Rio de Janeiro, para poder brincar um pouco, colocar as duas crianças para brincarem, antes de voltar para buscá-la da prova do concurso. Entrei no carro e saí com ela de manhã, dia claro, dia bonito. Peguei uma via importante, grande, que leva até o bairro de Bom Sucesso, não vou lembrar agora exatamente o nome dela, mas estava numa rua convencional, pessoas outras dirigindo à minha volta, tudo muito certo, tudo muito ok, mas de repente, chegando já perto do bairro de Bom Sucesso, eu encontro uma blitz, um número grande de policiais e policiais armados com fuzil, que é uma característica muito marcante da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Não é exclusividade do Rio de Janeiro, polícia armada com fuzil, mas aqui é muito comum, né? Qualquer policial quase está na rua com fuzil, com armas muito grandes, isso é muito, muito visível. Passa um carro de polícia e você vê as ponteiras dos fuzis pelas janelas, e isso é considerado normal. Acho que já não deveria ser, mas ok. Vários policiais com fuzis e os carros passando devagar pela blitz armada. Passaram vários carros que estavam na minha frente e eu seguia logo atrás, a cerca de 20 km por hora ou até talvez um pouquinho menos. Quando estava chegando próximo, quando estava chegando a minha vez de passar por esses policiais, sem nenhuma razão aparente, o policial que estava mais próximo dos carros ali apontou o fuzil para mim. Apontou o fuzil para mim, ficou com o fuzil apontado. Eu já estava mais ou menos devagar com o carro, passei a andar ainda mais devagar com o carro, estava, sei lá, a 10 km por hora, talvez ainda menos do que 10 km por hora. Estava conversando com a Arielle, e minha companheira, e perguntei para ela, o que está acontecendo? Né? E fiquei olhando para o policial, olhava para os outros policiais que começaram a apontar o fuzil para mim, e tentando entender, afinal de contas, o que era para eu fazer. Eu entendi que tinha alguma coisa errada, alguma coisa estava acontecendo, e eu não entendi o quê. Não fizeram um sinal, não me mandaram parar, não fizeram sinais com a mão, com a boca, com o olho, não falaram absolutamente nada, mas mantinham o fuzil apontado. Na medida em que eu fui me aproximando desse policial, eu ficava na minha cabeça tentando entender o que eu precisava fazer. Pensei, estou sem cinto? Não, estou com cinto.
Estou com os documentos do carro em dia? Estou com os documentos do carro em dia. Tem alguma coisa errada com o carro? Quando eu entrei no carro, tinha alguma coisa faltando? A placa estava estragada, estava torta, estava fora do lugar? Alguma coisa estranha com o carro? Não lembro de absolutamente nada de errado com o carro. Mas o fuzil continuava apontando para mim. Eu passo pelo policial e, depois de passar por cerca de 1 ou 2 metros dele, ele grita qualquer coisa do tipo: baixa o vidro, porra! E aí eu me toquei que não tinha abaixado meu vidro. Tentei pensar 1000 coisas que ele poderia estar querendo que eu fizesse, e uma delas, depois conversando com outros motoristas negros, eu comecei a entender que não era só eu que fazia isso. Quando eu percebi que quando eu chego perto de uma blitz, a minha mão volante mais ao lado, eu costumo trazer ela mais para cima, para que, inconscientemente, para que seja visível para o policial onde estão as minhas mãos. Ele pediu para eu baixar o vidro, eu não tinha baixado o vidro, decididamente, mas também nenhum sinal que eu precisava fazer isso tinha sido feito por ele. Seria uma medida, talvez, de precaução, mas, assim, diante de um fuzil apontado para você, você não sabe exatamente o que fazer. Parei o carro, baixei o vidro e segui uma série de outras coisas que ninguém manda um motorista negro fazer, mas muitos fazem. Puxei o freio de mão, liguei o motor, mantive as mãos no volante. Uma série de práticas que ninguém pediu para fazer, mas que, de alguma forma, alguma coisa dentro de mim dizia: se você não fizer e não deixar muito claro para esse oficial de que você não vai fugir, que você não vai fazer nada, que você não vai fazer nenhum movimento brusco, se você não tomar todas essas precauções, alguma coisa muito ruim pode acontecer. Então, inconscientemente, eu já fui fazendo essas coisas, coloquei a mão no volante numa posição muito visível e fiquei olhando para os retrovisores, esperando para saber o que era fazer. Nessa altura, tinha uns 3 ou 4 fuzis apontados para mim, e ele deu a volta por trás do carro, indo em direção à janela do passageiro. Eu abri a minha própria janela, abri a janela do passageiro, que eram janelas automáticas, e fiquei esperando para saber o que fazer. E ele veio visivelmente alterado, nervoso, dizendo que era para eu abrir também os vidros de trás. Aí eu avisei para ele que os vidros eram manuais e teria que passar a minha mão por detrás do banco do passageiro, conseguir acessar a manete do vidro e abrir o vidro. Nesse momento, ele viu o meu filho de 1 ano no bebê conforto do carro e abaixou o fuzil. Num tom assim, bastante agressivo, assim, de quem estava num pico de adrenalina, ele começa a dizer para mim qualquer coisa do tipo: você sabe onde você está? Você sabe onde você está? Você sabe o que você fez? Você é um irresponsável, eu quase atirei em você. E aí eu dizia para ele: eu não sei onde eu estou. É a primeira vez que eu ando nessa rua, mas eu não entendi nada de errado nessa rua, eu não sei que rua é. Você sabe que rua é essa? Ele dizia. Eu falei: eu não sei que rua é essa. Eu vi no GPS aqui. Essa rua não sei dá quantos bulhões. Eu falei: sim, mas isso não me diz muita coisa. Eu sou novo aqui, eu não conheço a rua, não sei se era para ter alguma coisa errada. E aí ele se acalmou um pouco, mas continuou alterado e me chamando de irresponsável porque eu não tinha baixado o vidro antecipadamente. E dizendo que ele quase atirou em mim. Eu quase atirei em você, eu quase atirei em você. Tentei manter a calma e ele me dispensou. Depois que ele viu que eu estava com uma criança pequena no carro, ele me dispensou. Mandou eu embora, eu levantei os vidros. Não, mentira, não levantei os vidros, foi a última coisa que eu fiz. Depois, só que eu estava muito longe dele, levantei os vidros. Baixei o freio de mão, liguei o carro e saí. Levei a Marielle para fazer o concurso dela, deixei ela para fazer o concurso, imaginando que provavelmente ela estaria bastante tensa nesse momento para fazer a prova, mas o que a gente ia fazer, e comecei a voltar para casa. Voltando para casa, na verdade eu iria voltar para o aterro do Flamengo para encontrar esse meu amigo, eu acabei errando o caminho. E aqui no Rio, como o relevo todo estranho, tem muitos viadutos, tem muitos elevados, às vezes você erra uma rua e vai parar em Niterói. Erra uma rua e não tem muito retorno, não tem o que fazer, você tem que andar muitos quilômetros para conseguir fazer um retorno e voltar. E aí foi o que aconteceu. E o
Flamengo, para o bairro do Flamengo, acabei errando a rua. Eu acho que meu próprio inconsciente me mandou de volta para Niterói, para eu voltar para casa. Eu estava num estado de dinheiros muito, muito ruim. O cara tinha dito para mim que quase atirou em mim. Errei a rua e quando fui ver, estava no acesso a Niterói e não tinha mais o que fazer. Eu tinha que atravessar toda a ponte Rio-Niterói para poder voltar para o Rio, para ir para o Flamengo. Vi que não ia ter condições de fazer isso, porque no caminho de volta, já em cima da ponte, eu comecei a tremer, minha mão começou a tremer, eu comecei a perceber o que realmente começou a cair a ficha do que tinha quase acontecido. O cara literalmente disse para mim que ele quase atirou em mim. Num dia claro, sem razão aparente, com meu filho no carro, com esposa no carro, com documentos em dia, tudo certo. Liguei para o meu amigo e disse, olha, aconteceu um negócio muito ruim comigo agora, eu errei a entrada, estou indo para Niterói, mas eu não vou voltar. Eu preciso ir para casa, preciso sentar, preciso respirar, porque aconteceu um negócio muito ruim. Contei para ele, para casa também é negro. Primeiro perguntou se eu estava bem, depois disse para mim, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Isso acontece por aqui. Acontece também no Paraná, acontece também fora do Rio de Janeiro, mas nesse caso ele falou, bem-vindo ao Rio de Janeiro. Fiquei com isso o dia inteiro na cabeça, entrei na internet e fui ver um conhecido meu de Toledo, né, no Paraná, que eu não vejo, não converso com ele há muitos anos, tinha postado no Facebook uma foto qualquer do tipo, quem tem medo de polícia é bandido. Aí eu falei para ele, olha, eu não sou bandido, mas, para ser sincero, eu tenho medo de polícia. Eu tenho medo. E contei a história. Falei, olha, um policial hoje, há poucos minutos, acabou de dizer que ele quase deu um tiro em mim. Por nada. Esse amigo, que é militar, é bombeiro militar, desconversou, disse que, mas ainda bem que não era um bandido, você tem que ficar feliz, era que não era um bandido. Sim, eu fico feliz que não era um bandido, mas também fico assim, extremamente irritado, cansado, triste de ter sido um policial. Supostamente é a pessoa que deveria me sentir seguro do lado dela. E, pelo contrário, não me sinto. Esse é o ponto. Eu não me sinto seguro quando eu estou passando numa, mesmo que eu esteja com tudo absolutamente em ordem. Isso rendeu uma discussão com algumas outras pessoas e ficou por isso. Um ano depois, é o caso dos 80 tiros. Um ano depois, um outro pai negro, com a sua família dentro do carro, fazendo tudo absolutamente certo, levou 80 tiros por nada. Que alguém disse, alguém teria dito que haviam bandidos ali naquela região e alguém ali naquele caminhão do exército acreditou que o bandido era ele. Por quê? Por absolutamente nada. Né? Em comum, eu e ele, nunca cheguei a conhecê-lo pessoalmente, em comum, eu e ele temos o fato de sermos negros. Esse tipo de situação pode acontecer, talvez, com pessoas brancas. Mas se a gente levar em consideração a frequência com que ela acontece com pessoas negras, a gente começa a perceber que não é por acaso. Quando eu começo a contar histórias como essa para outras pessoas negras, e elas começam a me relatar situações semelhantes, tipo, é verdade, eu nem percebo que eu levanto a mão no volante, seguro o volante por cima quando eu estou numa blitz. Estou com tudo certo no meu carro, ninguém me pediu para fazer isso, mas eu faço. Aí eu digo para pessoas que, quando eu entro em lojas, eu tomo cuidado para tirar tudo aquilo que eu preciso de dentro da minha mochila antes de entrar na loja, para não ter que ficar abrindo a minha mochila dentro da loja. Porque me dá um certo receio quando eu estou dentro da loja, que eu estou sendo observado. E às vezes eu percebo que de fato estou sendo observado. E que alguém vai me acusar de roubar alguma coisa que eu nunca nem pensei em roubar, não tenho o menor interesse sequer de ter, mas que pode acontecer. Aí eu conto isso para mim, pensando, não, sou eu o louco, o maníaco de que estão me observando, né? Isso aí é problema meu, individual. Aí eu abro isso com colegas negros e dizem, é verdade, eu faço a mesma coisa. Abro isso para outras pessoas, que às vezes são até brancas, e a pessoa diz assim, caramba, agora eu percebi por que o meu marido negro não gosta de fazer compra comigo.
Ele não gosta de entrar em loja, ele não gosta de abrir sacola em loja, ele não gosta de entrar com sacolas de outra loja numa loja, porque talvez ele veja com a mesma sensação. Enfim, esse tipo de relato é muito constante, é muito forte, diz respeito a mim, diz respeito ao Evaldo, diz respeito a outras pessoas como o João Pedro. Alguém pode dizer, mas ele morreu, João Pedro, uma criança que estava em casa brincando, quando uma operação policial invade a casa dele e dispara uma série de tiros, atingindo ele de forma fatal. Alguém pode dizer, mas não foi porque ele era negro, era porque ele estava no lugar errado, na hora errada, aconteceu alguma coisa, não foi a polícia que atirou nele porque ele era negro. Mas aí a gente vai vendo as histórias e é essa coincidência esquisita de que são os negros que estão muito mais expostos a esse tipo de violência, incluindo negros que não são pobres. Ele morava numa comunidade, ele morava numa favela. Então, o que matou o João Pedro não foi o fato de que ele era negro, o que matou ele foi porque era pobre. Sim, ser pobre mata no Brasil. Sim, pessoas pobres, incluindo pessoas pobres brancas, sofrem e morrem também no Brasil de forma injusta. Sim, mas o fato de elas serem brancas, em várias situações, vai fazer com que essa violência seja um pouco menor. Vi certa vez uma entrevista com mendigos que diziam o seguinte, moradores de rua, que diziam o seguinte, eu gosto de ser branco, um morador de rua branco, porque eu posso ir no shopping para cagar. Eu posso entrar no shopping, eu sou um morador de rua, mas eu sei ali do shopping que me deixa entrar, e é outra pessoa em condição de rua que dorme no papelão ao lado do meu, mas não pode entrar no mesmo shopping para usar o banheiro. Eu consigo, ele não. Então, assim, de novo, sem querer tirar nenhum peso das condições extremamente terríveis e ruins que são ser pessoas pobres no Brasil em geral, existe um fator adicional que é, se você for negro, isso vem com muito mais força. Se você for indígena, para também do racismo contra os povos indígenas, se você for indígena, isso vem ainda com muito mais força. A estudante nigeriana não, desculpa, a estudante, eu não vou saber pronunciar o nome dela, né? Ndeye Fatou, Ndeye Fatou Ndiaye. A Fatou, pelo jeito como ela era conhecida, é uma, não sei se é nascida no Senegal, mas ela é filha de senegaleses no Brasil. Ela estuda num colégio de elite no Brasil. Provavelmente os pais dela são, no mínimo, de classe média alta, e ela provavelmente cresceu já nessa condição de renda. Não sei os detalhes da história dela. Mas percebam, é uma pessoa sofrendo um racismo extremo. Eu li algumas das mensagens que circularam nos grupos de WhatsApp da turma dela, sofrendo um racismo extremo. Os colegas dela estavam dizendo que negro não valia nada, não valia R$1, muito pelo contrário, se alguém fosse vender um negro, e olha o peso de falar um negócio desse num país que teve escravidão durante a maior parte da sua história. Se alguém fosse vender um negro, a pessoa que está vendendo teria que pagar para o outro comprar. Alguém perguntou se o outro colega abraçaria a Fatou, essa menina negra, essa adolescente negra. E aí alguém disse qualquer coisa do tipo, se abraçar, depois tem que ficar de molho para tirar o cheiro dela. Olha o peso disso. E ela, muito provavelmente, é uma menina rica, que cresceu numa família rica, com acesso aos bens de consumo que qualquer outra pessoa rica teria. Vou contar uma última história, antes de entrar agora direto na pergunta. Eu acompanhei um caso, e aí, por conta desse bate-papo de hoje, eu fui retomar essa história em 2014. Em 2014, eu estava na Alemanha estudando, fazendo parte do meu doutorado, e veio à tona um caso de racismo que aconteceu numa universidade federal brasileira. Um professor de um curso de economia afirmou em
sala de aula, numa sala de segundo período, então pessoas que estão aproximadamente um ano dentro da universidade, que se você estivesse numa situação de escolher para o tratamento de saúde entre um profissional negro, um médico negro, e um médico branco, é razoável escolher o médico branco. É melhor escolher o médico branco. Se os dois tiverem o mesmo currículo, você deve escolher o médico branco. Aí ele tenta justificar, dizendo que não é que ele ache que os negros são inferiores, não é que ele ache... Não, é porque ele está fazendo um argumento racional. Se você estiver numa situação, você está ali, vida ou morte, precisa escolher um médico, e aí eles têm o mesmo currículo, você precisa de um elemento de desempate. É provável, nas palavras desse professor, que o médico branco seja melhor, porque, na média, os brancos teriam proporcionalmente mais acesso a recursos culturais mais refinados do que os negros. Então, é provável que o médico branco fosse melhor. O argumento é terrível, o argumento é ruim, o argumento é muito mal embasado. Ele constrói todo esse argumento porque ele, na verdade, estava querendo defender a ideia de que cotistas são ruins, que cotistas têm desempenho ruim. E isso foi em 2014, a lei de cotas para universidades públicas federais é de 2012, então fazia talvez só uns 2 ou 3 anos que os alunos cotistas estavam frequentando a universidade. Os alunos que presenciaram essa cena argumentaram com o professor que é um absurdo aquilo que ele estava defendendo. Ele manteve, e aí os alunos procuraram denunciá-lo à coordenação do curso, dizendo que tinha sido um caso de racismo, que o professor estava sendo racista, e o professor se defendeu, reafirmou tudo aquilo que tinha dito, nunca retirou nada daquilo que disse, mas afirmou que nada disso era racismo, que era só um argumento sensato, era razoável. O processo correu, levou vários anos correndo, isso aconteceu em 2014, em 2015 a universidade chegou à conclusão que ele tinha sido racista sim, e que isso era incompatível, e exonerou ele. A decisão cabia ainda recurso, ele entrou na justiça para poder reverter essa decisão, e teve uma liminar que colocou ele, em 2016, de volta em sala de aula na mesma universidade. Isso se arrastou ainda há muitos anos, ele continuou sendo professor na universidade em 2016, 2017, e em 2019, ano passado, ou seja, 5 anos depois do acontecido, a decisão judicial final chegou, ele foi exonerado da universidade. Bom, o que ele está fazendo hoje eu não consegui descobrir. Eu ouvi falar que ele fez um novo concurso e entrou como professor em outra universidade. Não tenho certeza se isso aconteceu, não consegui encontrar nenhuma notícia que falasse sobre isso, nenhuma notícia que explicasse o que aconteceu com ele depois de 2019, depois de ter sido exonerado definitivamente da universidade. Talvez ele tenha se afastado, talvez tenha ido para outro lugar. Mas, afinal de contas, durante 5 anos, foi quase como se nada tivesse acontecido. Provavelmente, por conta do caso ter ganhado mídia, a vida dele talvez ficou meio bagunçada. Mas o que ele falou lá não é muito diferente do que muitos alunos negros nas escolas de ensino fundamental, médio ou no ensino superior escutam quase todo dia. O diferencial é que o caso dele ganhou mídia. E por ganhar mídia, acabou tendo uma repercussão maior. Mas essa repercussão maior também não foi nada de muito, muito sério, aparentemente. De vez em quando alguém diz assim, racismo é crime. E racismo é crime. O que eu costumo perguntar para a pessoa é, você já sofreu ou já viu alguém sendo racista com outra pessoa? Você mesmo já sofreu racismo? Eventualmente essa pessoa vai dizer, geralmente ela diz que sim. Tem uma pesquisa de 2017 do IBOP que diz que 97% dos brasileiros afirmam que já sofreram ou já viram, já presenciaram casos de racismo. Beleza. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, então você já viu o racismo acontecer. Você já viu
um racista ser preso por ter sido racista? Você conhece um? Sinceramente, eu não conheço. Se pesquisar, se for atrás de notícia sobre isso, é provável que encontre alguém que já passou um processo de racismo e acabou sendo preso por isso. Eu não tenho as estatísticas a esse respeito, mas provavelmente tem algumas pessoas que foram presas por racismo, sim. Mas elas são muito poucas. São muito poucas. Racismo virou crime em 1989. 100 anos depois do final da escravidão, o racismo virou crime. Em 89, faz cerca de 30 anos, 31 anos agora. Não tenho os dados atuais, mas em 2001, ou seja, cerca de 12 anos depois do racismo ter se tornado crime, haviam correndo só cerca de 150 processos no Brasil inteiro por racismo. 200 milhões de brasileiros quase dizem, eu já vi racismo acontecer, mas tinham 150 processos correndo só. Esses processos costumam correr durante muitos anos, como foi o caso do professor, até chegar a uma conclusão. Na maior parte das vezes, a conclusão não vai colocar essa pessoa presa. Então, apesar de racismo ser crime, a pergunta que eu teria que fazer é quantas pessoas são presas por racismo? O quanto o fato de ser crime tem tornado o Brasil menos racista? Agora, voltando à pergunta em particular, entre conflitos de democracia racial e racismo cultural. Acho que aqui tem justamente alguns dos problemas. Na minha percepção, o Brasil não sabe o que é racismo. Todo mundo parece que entende, sabe, e saberia supostamente lidar com o racista e com o racismo de modo geral. Mas eu arrisco dizer que a gente não sabe. Por exemplo, quando a gente diz que racismo é crime, tem duas tipificações penais associadas à ideia de racismo. Uma é a injúria racial, ela é mais antiga, se não me engano, é da década de 50, 60, mas ela é mais leve, é um crime de injúria, geralmente vai resultar em alguma multa, alguma coisa assim, uma indenização, mas não resulta em cadeia. E o crime de racismo, propriamente dito. O crime de racismo, cadeia, e ele é inafiançável. E, se eu não me engano, ele também é imprescritível. Podem passar vários anos depois que ele aconteceu, e ele ainda assim a pessoa ainda assim pode ir para a cadeia por conta dele. Se nós olharmos esses dois crimes, se a gente for lá na lei para ver, eles têm uma característica um pouco complicada, que é o fato de que eles se direcionam à pessoa. Quando uma pessoa cometer uma injúria racial, quando uma pessoa cometer um crime de racismo, quando ela faz alguma coisa criminosa e a justificativa dela é de que essa outra pessoa é preta, essa outra pessoa é negra, essa outra pessoa é indígena, e aí essa pessoa vai ser presa. Um dos grandes problemas que a gente tem é que o racismo no Brasil é silencioso. Ele, às vezes, declara que aquilo que está sendo feito é porque a pessoa é negra, mas na maior parte das vezes não. Voltando à minha história inicial, quando o policial apontou o fuzil para mim, ele não disse em nenhum momento, estou apontando o fuzil para você porque você é preto. E eu acho que uma pessoa preta com você, nesse carro, com uma mulher branca do lado, nesse horário, nesse lugar, é uma pessoa suspeita. Não disse nada disso. A única coisa que ele disse para mim é que eu quase atirei em você. Eu tenho fortes suspeitas de que ele apontou o fuzil para mim porque eu sou negro. E eu fui lido como uma pessoa suspeita. Eu não tenho como provar isso. Não tenho a mínima condição de provar isso. Ele comete um ato que eu considero que foi irregular, na verdade, que ele fez de mim, mas eu não tenho como provar que ele fez isso por racismo. A gente pega as estatísticas. O problema da estatística é que ela mostra que existe racismo, mas ao mesmo tempo ela dilui a pessoa que fez o racismo. Quem foi o culpado disso acontecer? Quem exatamente deveria ser punido? Não sabemos.
De vez em quando a gente diz que a universidade é racista, e eu estou na universidade, e eu diria, muitas vezes a universidade é racista. Mas não só como as pessoas dentro da universidade são racistas, a instituição é racista. Bom, mas se uma instituição é racista, se um país é racista, como é que a gente coloca isso dentro da tipificação penal do crime de racismo ou da injúria racial? A gente não coloca. A gente não consegue colocar. Então, quando a gente fala de racismo no Brasil, muitas pessoas vão se refugiar nessa ideia de democracia racial. A ideia de democracia racial seria mais ou menos a seguinte: o Brasil é um país da mistura, o Brasil é um país que é composto principalmente por 3 raças, ou por 3 etnias, ou por 3 grupos e matrizes, etc. Os indígenas, os africanos e os europeus, principalmente os portugueses. Cada um teria dado sua contribuição, e o Brasil seria um país tão magnífico que as pessoas vivem no Brasil sem olhar muito se a outra pessoa é branca, se é negra e assim por diante. Então o Brasil seria uma mistura tão grande que todo mundo é mestiço, e por isso ninguém se preocuparia muito com a ideia de ser branco, ou ser negro, ou ser qualquer coisa. O grande trunfo do Brasil no mundo seria esse. Não é verdade. Mas vejam como isso funciona muito bem como propaganda. E, de fato, isso serviu como propaganda do Brasil. Imaginem o cenário do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, você tem um país que instituiu um regime de governo profundamente racista, né? A Alemanha. A Alemanha foi derrotada. E o racismo da Alemanha, inclusive, era boa parte dele voltado contra pessoas brancas, mas contra um certo grupo de pessoas brancas, os judeus. O mundo ficou horrorizado. E na década de 40, 50, já se sabe que não existem raças humanas, já se sabe que essa ideia de eugenia, de pureza racial, é meio furada. E aí o horror da Segunda Guerra, de certa forma, coloca o mundo diante dessa questão de fazer. Mas a gente fala da Alemanha e, ao mesmo tempo, derrotar a Alemanha na guerra não é uma solução para o problema do racismo, porque a Alemanha é só mais um país racista no meio de outros cantos. Quando a gente vê filme de guerra, de Segunda Guerra Mundial, dos Estados Unidos, com um monte de soldado negro atirando em nazistas e dizendo: olha só, eu sou negro, estou atirando em você, olha só, seu racista. Ora, essa é uma imagem muito falsa do que era os Estados Unidos na década de 50. Durante a década de 50 nos Estados Unidos, principalmente no sul dos Estados Unidos, o negro é menos gente, é menos humano que branco. Tem que beber num bebedouro separado, tem que sentar num lugar do ônibus separado, tem que morar num espaço específico. Na década de 50 e 60, e até hoje, os Estados Unidos é extremamente racista, segregacionista. Na África do Sul, até a década de 90, tem um regime de apartheid. Então, o mundo, e vários países importantes do mundo, estão separados racialmente. E tem racismos muito explícitos, muito vergonhosos. E aí, o mundo, tentando achar uma solução para como pensar uma nova ordem mundial, uma nova organização dos países que possam, de alguma forma, superar o racismo, olha para o Brasil e fala: olha, no Brasil, eles não fazem a mesma coisa que a África do Sul e que os Estados Unidos. Pode ser uma solução. E você tem os teóricos no Brasil advogando que o Brasil é isso, é mistura, é a contribuição dos vários povos. Então o pessoal vem ao Brasil para aprender como não ser racista. Existe uma pesquisa da Unesco, lá na década de 50, que vem ao Brasil para entender como que o Brasil se constituiu como um país além do racismo, e a pesquisa acaba chegando à conclusão que o Brasil é tão racista quanto qualquer outro desses grandes países mais conhecidos, como os Estados Unidos ou a África do Sul. Só que aqui o racismo operava de um jeito diferente, com características diferentes. Talvez por isso, quando a gente olha para os Estados Unidos ou para a África do Sul, a gente não entende o nosso racismo. Vejam, até hoje, eu tenho entrado em muitos debates de internet e lido muitas colunas de jornal de pessoas ligadas ao governo atual, quando eles falam sobre racismo, quando eles falam sobre cotas, quando eles falam sobre representação negra, Dia da Consciência Negra e assim por diante. É muito frequente a ideia de que nós não somos os Estados Unidos.
É um movimento negro, são as pessoas aí que se intitulam negras que estão querendo trazer para o Brasil o racismo. Isso é muito falso. Essa é uma ideia ultrapassada desde a década de 50 e que até hoje influencia milhões de pessoas no Brasil. E que nós vivemos numa democracia racial, aqui é todo mundo misturado. O Pelé ficou com Xuxa. Eu não lembro exatamente quem fez essa fala num certo momento, acho que na década de 90. Aqui não tem racismo, no Brasil não tem racismo. Veja só o Pelé com a Xuxa. Se o Pelé ficar com a Xuxa, se uma pessoa negra como o Pelé pode ficar com uma pessoa branca como a Xuxa, tá tudo certo. Não tá tudo certo. Mas essa ideia é muito forte até o presente momento. E o que é interessante é que ela se mescla com aquilo que eu falei sobre as leis de racismo olharem muito para o indivíduo. E tem um pouco para o indivíduo, sim. Mas elas olham para o indivíduo de tal forma que criam uma ilusão. No Brasil, é todo mundo misturado, é essa democracia racial, tá tudo certo, todo mundo está incluído nessa cidadania brasileira, todos nós somos brasileiros, independente de cor, lá minha cor é o Brasil, para usar um slogan que tem sido usado pelo governo atual e seus representantes. Mas existe racismo sim no Brasil. Se você pegar os representantes do governo, inclusive o representante da Fundação Palmares e o Hélio Lopes, que se associou ao Bolsonaro, e o Sérgio Camargo, que se associou ao Bolsonaro, o Hélio Lopes como deputado federal, aqui pelo Rio de Janeiro, inclusive, e o Sérgio Camargo como presidente da Fundação Palmares, os dois vão dar declarações de vez em quando dizendo existe racismo no Brasil, sim. Mas que tipo de racismo é esse? E aí os dois e outros ali vão dizer, ele é um racismo episódico. O que quer dizer um racismo episódico? Que é uma coisa que acontece, assim, uma pessoa louca, burra, ou uma pessoa isolada, preconceituosa, provoca um episódio de racismo no dia em que ela vai e fala uma besteira, ofende uma pessoa negra, ofende uma pessoa indígena. Ele é episódico, ele não é estrutural, ele não está enraizado nas instituições, no modo como o brasileiro médio vive sua vida. O brasileiro médio não seria racista, o Brasil não seria racista, mas teriam ali pontualmente algumas pessoas racistas que cometem atos racistas que geralmente são descritos como ofensa. Alguém chama uma outra pessoa por um nome racista, feio, injurioso, e esta pessoa precisa ser punida. A gente tem um problema que eu já comentei. Como punir? Nem sempre dá para punir. Nem sempre há condições de fazer valer a lei. Ela, na verdade, é muito mal aplicada. Mas, mesmo que a gente conseguisse identificar sempre a pessoa racista como ela, quando ela se manifesta, percebam como a gente só está olhando para a pessoa. E olhando só para a pessoa, a gente não consegue identificar os problemas maiores. E os problemas maiores passam, por exemplo, por esses fuzis sendo apontados na cara de pessoas negras sem que ninguém seja injurioso. O policial fez uma má abordagem de mim, mas ele não me xingou. Não me xingou com uma palavra racista. Ele disse, eu quase atirei em você, mas ele não me xingou. Ele não cometeu uma injúria racial e eu não tenho como mostrar que o ato individual daquele policial, naquela situação, naquele dia, foi porque eu sou negro. Quando eu falo da universidade, eu fiz uma pesquisa recentemente que mostra o seguinte: dentro da filosofia, que é meu campo de estudos, apenas 0,2% das teses de doutorado e das dissertações de mestrado são sobre negros ou a partir de autores negros. 0,2%. São 10 mil teses e dissertações que a filosofia produziu desde a década de 80 até hoje. Das 10 mil teses, a gente tem 20. Quase todas essas 20 são muito recentes. No meu entender, num país como o Brasil, a universidade, no caso do meu campo de saber, a filosofia, não olhar para as pessoas negras, é um indício fortíssimo de racismo dessa instituição. Agora, quem é o culpado? Se a ideia é só punir, como eu vou punir? Não consigo punir.
Porque agora eu não estou olhando só para o indivíduo, eu estou olhando para a estrutura. Se a gente quiser, de alguma forma, produzir uma resposta ao racismo no Brasil, a gente precisa olhar para os indivíduos, beleza, mas a gente precisa olhar para as estruturas. Quando a gente olha para a universidade e não tem negro dentro dessa universidade, nós deveríamos ver isso como um problema. Não dá para naturalizar a violência que pessoas negras e pessoas indígenas sofrem no Brasil todos os dias, de forma, muitas vezes, até silenciosa. Último exemplo, e eu encerro por aqui. A gente está no meio de uma pandemia. Supostamente, não há nenhum dado que mostre que o vírus, esse novo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, seja mais fatal para qualquer etnia que seja. Todo mundo está mais ou menos no mesmo barco, entre aspas, porque todo mundo pode morrer igual. O fator que parece ser mais preponderante é se você é mais velho ou se você é mais novo. Você tem mais chance de morrer se você for mais velho. Isso já é muito ruim. No entanto, dados dos Estados Unidos e do Brasil mostram que negros morrem muito mais do que brancos. Principalmente agora, nessa etapa da pandemia. A pandemia chega no Brasil matando pessoas brancas e ricas. São as pessoas que estavam na Europa, se trouxeram para o Brasil, espalharam isso nas suas famílias. Não demorou muito, o vírus foi para as periferias negras das cidades. No Rio de Janeiro, no São Paulo, no Brasil como um todo, hoje morrem muito mais negros e pobres, sobretudo negros pobres, do que qualquer outro grupo. Indígenas estão sendo especialmente afetados pelo novo coronavírus. Por quê? Porque o vírus é preconceituoso? Porque o vírus escolhe mais negros? Não, porque o Brasil escolheu se estruturar de uma forma que deixa as pessoas negras, as pessoas, os indígenas, as pessoas pobres, deixam elas muito mais vulneráveis, sem ter que dizer uma única palavra. Eu lendo uma reportagem sobre isso, vou para os comentários. Alguém comenta assim: eu não acho que tem que separar o Brasil em raças. Vocês estão sendo racistas porque eles separaram em raça. Morreram pessoas, ponto. Não precisa dizer que elas são negras, não precisa dizer que elas são brancas. Essa é uma característica típica do racismo estrutural brasileiro. Se você não tem o dado, se você não tem o número, você não tem como provar que ele existe, porque ele silencia. Não levantar as estatísticas por raça, por cor, de quem está morrendo, é uma forma de permitir que as pessoas que estão em uma posição de privilégio no Brasil possam o tempo todo se posicionar de modo a dizer: mas estamos todos no mesmo barco. Não estamos. Estamos num país que age e reage de forma muito mais lenta para determinadas pessoas que são racialmente marcadas. E outras pessoas estão numa posição de privilégio e deveriam tomar consciência dessa posição de privilégio para fazer alguma coisa. Bom, aí vou deixar por aqui e a gente pode continuar conversando. Só para avisar, então, Daniel Fernando Meres está inscrito aí para a pergunta, ok? Sim, senhor. Pode perguntar aí, Mércio. Fica à vontade. Licença aí. Primeiramente, queria deixar, né, um salve aí pro Danielzão, pro Fernandão e também pro Aparício, né? Matando um pouco da saudade de vocês, é claro, que a gente está presente e é bom, sempre bom estar vendo vocês e estar participando com vocês, né, desse tipo de atividade. Segundamente, eu vou passar para minha pergunta já, e eu anotei uns pontos sobre ela e eu vou colocar eles aos poucos. Primeiro, a gente tem uma falácia, né, das pessoas brancas das pessoas racistas, na verdade, né, quando a gente fala de dívida histórica. E quando a gente fala de dívida histórica, as pessoas falam: mas eu não escravizei ninguém, então por que eu tenho que pagar uma dívida histórica, né? Como a gente bem sabe aí na história, e vocês, né, que estudam esse campo, a gente sabe que as leis de abolição da escravidão, tanto a lei do sexagenário, quanto a lei do ventre livre, quanto a própria lei áurea, foram quase que fantasiosas e falaciosas. Na verdade, foram fantasiosas e falaciosas, já que quase nenhum escravo chegava a 60 anos e que quase as pessoas que nasciam escravas, mas mesmo com a lei do ventre livre,
acabavam sendo escravizadas de maneira ilegal, né? Porque no Brasil sempre teve esse aparato clandestino de tudo. O próprio tráfico negreiro tinha sua parte legal e sua parte ilegal. E a Lei Áurea já foi assinada num período de pressão, né? Uma extrema pressão das comunidades negras. Então, eu queria que você falasse um pouco de dívida histórica, sobre cotas, porque a gente sabe também que a primeira cota que teve no Brasil foi para filhos de pecuaristas, né? A cota do boi, que a gente chama, durante a ditadura militar, se não me engano. E é isso, comentar um pouco sobre esse aspecto histórico, sobre esse aspecto de dívida histórica, que nada mais é do que a gente se destruir e se reconstruir, e falar um pouco sobre as leis aí que envolvem esse tema hoje e também que envolveram esse tema primeiramente. Muito obrigado e é nóis. Beleza. Bom, você tem toda a razão. Se a gente olha lá o processo do fim da escravatura no Brasil desde do século XVIII, a gente vê como esse processo foi cheio de avanços e retrocessos, e muitas leis foram, até daí que vem a expressão, para inglês ver. Tem uma lei, acho que de 1830, 30 ou 31, agora não lembro, de 1830, que abole o tráfico negreiro. Não estava abolido a escravidão, mas não se poderiam trazer os escravos africanos para o Brasil. Toda a escravidão tem que ser cultivada internamente. E cultivada internamente, entenda-se colocar pessoas negras para fazerem filhos, para esses filhos serem escravos, né? E aí render os filhos dessas famílias, que não podiam se constituir como famílias, para outros fazendeiros, para cima e para baixo, para fazer dinheiro, né? Criar escravos como quem cria gado. E aí a questão é que isso é um pouco mais caro, né? Mas é mais barato ir na África e adquirir um escravizado, uma pessoa negra escravizada, com já seus 20 anos pronto para o trabalho, do que criar uma criança até pelo menos ali 5, 6, 7 anos, quando ela já conseguiria fazer alguma atividade produtiva. É isso mesmo, criança atuando em atividade produtiva para dar lucro para o fazendeiro, né? Mas, de qualquer forma, você ia ter que esperar ali uns 5, 6, 7 anos para conseguir valer alguma coisa. Quando essa criança tivesse com seus 14 anos, conseguiria ter força suficiente para produzir legal, né? Então, era ainda mais barato manter um tráfico ilegal e continuar trazendo escravos africanos para o Brasil, como se não houvesse a lei. E o próprio governo brasileiro fez a lei, mas também não implementou medidas para cumprir a lei. Não implementando medidas, se alguém perguntasse, pode trazer pessoas escravizadas? Né? Não pode, mas, basicamente, depois que a lei foi aprovada, mais pessoas entraram no Brasil escravizadas do que antes dela ter sido aprovada. Então, daí veio a lei em inglês, porque o Brasil só aprovou a lei por causa de pressão da Inglaterra. A Inglaterra estava interessada em abolir o tráfico, o Brasil cedeu a pressão e aprovou a lei. Enfim, então a gente tem uma série de leis com esse propósito. A própria lei do ventre livre, né? Muita gente imagina que era qualquer coisa do tipo, a criança nasceu, agora ela pode viver a vida dela de criança igual a uma criança branca. O que não é verdade, porque a criança era filho de uma propriedade. A mãe dela e o pai dela, se o pai dela estivesse junto com a mãe dela, era uma propriedade do fazendeiro, do dono de escravo. Então, essa criança ali, quando mama na teta da sua mãe, quando mama o leite da sua mãe, está tirando o leite do dono da mãe dele. Tecnicamente, o leite não é propriedade da pessoa, porque uma pessoa escravizada, na visão do escravista, não é uma pessoa, é uma propriedade. Então, de alguma certa forma, essa criança que nasceu livre, ela está adquirindo dívidas com o dono da mãe dele, ao tirar, mamar essa propriedade do dono. E essa mãe teria que cuidar um pouco dessa criança. Por mais que no Brasil colônia e no Brasil escravista não fosse um problema que as mães escravizadas levassem seus filhos para o trabalho, aquela história de deixar e cortar cana com a criança, bebê, no canavial junto, porque ela tinha que produzir mesmo sendo mãe recente, mesmo sendo uma criança recém-nascida.
Mas essa mãe produziria menos, porque teria que parar, teria que cuidar dessa criança. Na visão escravista, essa criança está roubando a produtividade da propriedade do escravista. Então, essa criança, além de comer, beber, dormir de aluguel na casa que não é dela, e nem da mãe dela, também rouba a produtividade de uma propriedade. Essa criança logo adquire dívidas para com o senhor da mãe, e essa criança precisa pagar essas dívidas. Então, é louco a gente falar de dívida histórica e falar como uma coisa muito abstrata, se lembrar que o próprio negro livre, filho da lei do ventre livre, já nascia devendo. Ser negro no Brasil, nesse contexto, é ser um devedor, no princípio. E como ele devia, ele tinha que pagar. Portanto, começasse a tomar consciência de si, ele deveria continuar trabalhando para o dono da fazenda ou ressarcir em dinheiro a dívida que ele já tinha adquirido. Quando essa criança chega a 10, 11, 12, 13, 14 anos, que supostamente ela já tem mais autonomia, é a hora dela pagar a dívida. Portanto, era perfeitamente ok para a lei do livre que essa pessoa, esse homem ou essa mulher livre, que cresceu, nasceu depois do ventre livre, que ela continuasse trabalhando de forma forçada, na condição de escravizada, na prática, embora na teoria ela fosse livre, até ela adquirir cerca de 20, 21, 22, não lembro agora exatamente quantos anos, mas por volta dos 20 e poucos anos, para aí sim ser considerado que ela é plenamente livre, porque agora ela já pagou a dívida dela. Um filho da lei do ventre livre teria 20 e poucos anos, quando ele terminaria de pagar a dívida dele, ele poderia agora fazer o que ele quisesse da liberdade dele pela primeira vez na vida, só que, apesar de não ter dívida, ele também não tem nada. Ele não tem a família dele. Porque a mãe, o pai, qualquer parente que ele tenha, continua escravizado. Beleza, você é livre da sua vida. O irônico é que esse sistema acabou fazendo com que nenhuma pessoa tenha chegado a esse ponto. Eu não lembro exatamente agora o ano da lei do ventre livre, mas, se eu não me engano, já é lá em 1870 e alguma coisa, 71, 72. A abolição da escravatura se deu em 88, então deixa eu fechar os 20 e poucos anos. As pessoas que nasceram livres, com lei do ventre livre, trabalharam como escravas até o dia da abolição da escravatura, porque nenhuma delas tinha 20 e poucos anos quando a abolição aconteceu. Ou seja, a gente está falando de um contexto de dívida desse tipo. Era assim que era interpretado o que era dívida naquele momento. Quando a gente fala de dívida histórica, primeiro, a gente está falando de escravidão, sim, a gente está falando daquele momento, mas a gente está falando de todo esse processo de destruição. A criança negra livre, da lei do ventre livre, não estava nem perto de ter as mínimas condições da criança branca pobre. Pobre. Não estou nem falando da criança branca filha do fazendeiro. Uma criança branca pobre, que pelo menos podia considerar que a mãe dela era mãe dela, não era propriedade de outro. Entende? Então, assim, a partir do momento que os escravizados foram libertados pela Lei Áurea, era um boa para você. O movimento negro não comemora o dia 13 de maio, o dia da abolição da escravatura, por isso. É comum que o movimento negro, pessoas ligadas ao movimento negro, façam reflexões no dia 14 de maio, quer dizer, qual é o dia seguinte? Não é só agora vocês foram libertados e beleza, tá tudo bonito, agora o Brasil segue em frente. Qual é o dia seguinte? E o dia seguinte é tão ruim quanto a própria escravidão. Então a dívida histórica não diz respeito somente a o que aconteceu antes de 1888. A dívida histórica continua existindo depois. Depois da escravidão, a estratégia do Brasil era como se livrar dos negros. E isso era estratégia oficial, isso era política. Como que a gente faz para o Brasil virar um país branco? Esse é o objetivo formal do Brasil. A gente quer se livrar dessas pessoas. É caro demais mandar elas de volta para a África. E a gente não tem como abrir mão delas. Elas ainda fazem parte da força produtiva do Brasil, mas queremos nos livrar dessas pessoas. Na década de 30, se eu não me engano, tem uma Constituição que eu acho que é de 1934. Na Constituição de 1934, veja, 50 anos mais ou menos depois da abolição da escravatura,
você tem como uma das normas da educação nacional, ou uma das preocupações de União, estados e municípios, a promoção da educação eugênica. E eugenia era a teoria que propunha, que vai embasar, por exemplo, o nazismo, e vai propor, por exemplo, que pessoas brancas são melhores, e você tem que fazer toda uma espécie de seleção dos nascimentos para ter um povo forte, bom, saudável e inteligente. Na concepção da época, a gente já está falando de 1930, ser negro é igual ser burro, com tendência a crime e doença. E está na Constituição, 50 anos depois da abolição da escravatura. E esse processo se renova. Então, quando a gente está falando de dívida histórica, não é como se alguém tivesse pegado emprestado do meu avô, do meu bisavô, e alguém da minha família que tenha sido escravizado, tivesse pegado emprestado R$100, e agora eu estou pedindo para o bisneto de alguém me devolve os R$100 que seu tataravô pegou do meu. Não é isso. Quando a gente fala de dívida histórica, de repente alguém fala, mas por que eu tenho que pagar? Aí a pergunta que eu faço é, quando alguém mandou um boleto para sua casa? Por que eu tenho que pagar? Quem está mandando o boleto para sua casa? Alguém mandou um boleto para você pagar, dizendo, olha, isso aqui é algo que você precisa pagar porque um fulano parente seu fez isso ou fez aquilo. Quando a gente fala de dívida histórica, a gente não está falando de indivíduos. A gente está falando de sociedade. O Brasil, como um país racista, deve, para parte da sua população, os negros, por exemplo, população negra, mas também a população indígena, deve reconhecimento, deve respeito, deve valorização, deve emprego. Como a gente estava falando de uma lei de cotas. As universidades no Brasil foram organizadas no século XIX, primeiro as instituições de ensino superior, não eram universidades ainda, foram organizadas para privilegiar a parcela rica e branca da sociedade. E você tem pessoas de classe média negras que não conseguem entrar na universidade por causa de preconceito racial no século XIX. No século XX, essa tendência continua. Em 2007, um professor da antropologia da UNB em 2007 diz, só hoje me dei conta que eu só tive um aluno de doutorado negro em toda a minha carreira. Só hoje eu me dei conta que eu não tenho um único colega de trabalho negro. Não tenho. A Universidade do Brasil, até muito recentemente, ela é feita com um recorte de raça, com um recorte de classe também. Não é só negros que não conseguem entrar na universidade, mas existe um recorte racial. Mesmo negros de boa renda têm dificuldade de se manter na universidade pelas violências que sofrem na universidade. E aí, quer dizer, quem é que está devendo? De quem é a dívida histórica? A dívida histórica é da sociedade brasileira, é do próprio Estado brasileiro, para com parte da sua população. Quem é que deve pagar essa dívida histórica? Bom, é esse mesmo Estado, é a mesma sociedade, não é só o Estado como políticos que devem fazer leis X ou Y, mas essa própria sociedade que precisa pagar essa dívida histórica coletivamente, e por isso é muito difícil, porque aí a gente já está falando não só de cadeia para um, multa para o outro, boleto para pagar. Ninguém vai mandar boleto de dívida histórica para ninguém, mas o que precisa ser feito para vencer essa dívida histórica é um processo de reestruturação da nossa sociedade. E por isso é muito mais difícil do que só mandar boleto para casa de alguém. E dizer, não vou pagar, ou vou pagar sim, porque eu acho que eu tenho... É muito mais complicado do que isso. Não sei se respondi a tua pergunta, né?